Lídia Fernandes, nos primeiros anos do século I depois de Cristo, no tempo do imperador Augusto, havia regras muito claras sobre onde e como construir os teatros do Império Romano. Os teatros deveriam ser construídos num sítio plano, sem sofrerem os ímpetos do vento sul. E, no caso do Teatro Romano da cidade de Felicitas Iulia Olisipo, verifica-se precisamente o oposto. O Teatro Romano está construído numa zona muito inclinada, na encosta desta colina, hoje colina do Castelo de São Jorge, e, por outro lado, está precisamente virado a sul. Aqui, claramente, o objetivo foi de caráter propagandístico. Aquilo que se queria afirmar, antes de mais, era que esta era já uma cidade romana. E, portanto, para tal, nada melhor do que construir um grande edifício público que caracterizava todas as cidades romanas. Todas as cidades tinham um teatro romano, tal como tinham outras infraestruturas, como as praças públicas, os fora, como tinham um anfiteatro, circo, etc. E, portanto, aqui era o de marcar a paisagem. Construir um teatro em sítio plano é, naturalmente, muito mais simples do que construir um teatro numa encosta acentuada e para a qual seria necessário, obrigatoriamente, um sistema de engenharia que suportasse essa construção. E foi precisamente esse grande projeto de engenharia que foi implementado aqui no Teatro Romano de Olisipo. E todo o terreno a sul do teatro teve também um tratamento de engenharia, um tratamento arquitetónico e urbanístico que integrasse este grande monumento na paisagem urbana da cidade de Olisipo. Toda esta encosta, embora não pertencesse diretamente ao Teatro Romano, ou seja, não era o sítio onde se assistiam às representações, nós estamos a sul do teatro, mas era um sítio com terraços, com patamares, com zonas cobertas, com escadarias e rampas que permitiam que a população, quando viesse ao Teatro Romano, aproveitasse toda esta encosta e tivesse uma ligação mais direta entre a parte sul da cidade e o teatro. A Lídia usou uma expressão engraçada. Quando as pessoas entrassem pelo Rio Tejo, vindas do mar, teriam logo a noção de que já estavam no Império Romano. Este já estar tem a ver com a localização desta cidade à época, ou seja, era o extremo ocidental do Império Romano. Precisamente. Nós estamos no extremo ocidental do Império. Mas isso não quer dizer, não significa que estivéssemos muito longe de Roma. Roma estava aqui. E a construção deste teatro representa precisamente isso, que fazíamos parte do Império, fazíamos parte de uma extensão geográfica enormíssima. A nossa noção de Europa, por exemplo, é muito pequena em relação à noção de Império Romano na altura do século I. A Península Ibérica estava dividida administrativamente em 3 províncias. A província da Tarraconense, com capital em Tarraco, que ocupa a zona oriental da Península Ibérica e a zona norte. A província da Lusitânia, onde Olisipo se incluía e que tinha a sua capital em Mérida Augusta, a atual Mérida, e depois a província da Bética, na zona sul da atual Espanha. Portanto, o Império Romano, independentemente da distância geográfica que nos encontrássemos da capital do Império, Roma, tudo fazia parte deste grande mundo que era o mundo romano. E, portanto, quando as pessoas chegavam à cidade, se viam todas estas infraestruturas construídas, estavam a par de um número enorme de códigos e, portanto, sabiam como é que se haviam de comportar. E o porto mais próximo da capital da província da Lusitânia era precisamente Olisipo. A importância de Olisipo estava decididamente relacionado com o rio Tejo, o rio Tagus. Era o rio que lhe concedia esta enorme importância, uma importância em termos económicos, em termos comerciais. Aqui chegavam as embarcações que viajavam pelo Mediterrâneo e aportavam aqui, e quando a Britânia, a atual Grã-Bretanha, é conquistada em tempos do imperador Cláudio, em meados do século I depois de Cristo, passa a ter um reforço da sua importância com a rota atlântica. Portanto, quem se queria dirigir
para a zona mais norte, era aqui que aportava para fazer reabastecimentos e para comerciar, aproveitando este magnífico porto. E era também através do Rio Tejo que entravam pelo interior da província da Lusitânia. Portanto, se Emérita Augusta não tem porto, o porto mais próximo é de facto o da cidade de Olicipo. Portanto, era uma cidade próspera, Completamente, sim, rica. Sim. A riqueza vem exatamente do rio. O rio, muito abundante em peixe, o peixe era largamente aproveitado. O que nós diríamos, as conservas de peixe nessa altura estavam em plena elaboração na cidade romana. Por toda a Baixa Pombalina e junto ao Rio Tejo encontramos inúmeros vestígios dessa transformação do pescado. E, portanto, isso fez desenvolver e suscitou uma série de indústrias subsidiárias que eram necessárias para exportar esse peixe. Estes produtos abasteciam todo o Império Romano. Lídia, Lisboa é a única capital europeia que tem um teatro romano. De facto é. Podemos orgulhar de ter efetivamente um teatro numa capital de um país, que é Portugal, enquanto que muitas outras capitais europeias não têm. Londres, por exemplo, tem um anfiteatro, muito mais tardio que o Teatro Romano de Olicipo, mas não tem um teatro. Tirando Roma, que tem obviamente, um teatro a capital enorme, do tem Império. vários teatros, mas de facto Lisboa é a única capital europeia que tem um teatro. No Teatro Romano de Olicipo nós temos 3 níveis de bancadas. Esses 3 níveis eram demarcados, eram separados por corredores, por onde as pessoas se podiam distribuir ao longo das bancadas e, infelizmente, hoje as bancadas estão em muito mau estado porque as pedras uniformes, as cantarias que formavam os degraus já foram reaproveitadas, já foram roubadas Aliás, nós ao longo vemos dos ali séculos. aquele muro, é um muro posterior, obviamente, Sim, não é? É um muro pombalino, portanto construído na segunda metade do século XVIII, ao início já do século XIX, que aproveita no seu alicerce fustes de colunas, ou seja, colunas romanas colocadas em posição horizontal que foram utilizadas como matéria-prima para a construção de um edifício que se sobrepôs às ruínas do teatro. É isso que resulta de Lisboa ser uma cidade tão antiga, é que é uma cidade intestinamente construída. Cada nova fase vai utilizar as pedras da fase anterior e reconstrói-se intestinamente, o que dá este tipo de resultados. Se a Lídia, como arqueóloga, como diretora do Museu do Teatro Romano, tivesse carta branca para continuar a escavar aqui à volta, porque precisamente a cidade cresceu para cima do Teatro Sim. Romano, quantos prédios teria que abater aqui à volta para recuperar a totalidade da área do teatro? Bom, esta foi a política realizada aqui na década de 60, quando, em 1964 e até 1967, as escavações arqueológicas se realizaram. Portanto, grande parte desta área central, de facto, não foi escavada por mim, foi escavada por outros arqueólogos entre 1964 e 1967. Foram comprados, nessa altura, 7 prédios, sendo que 4, 5 prédios foram derrubados para permitir a escavação arqueológica neste local. A área do teatro abrange uma área que está ainda ocupada por cerca de 6 a 7 prédios. No entanto, a política hoje e o que nós entendemos que deve ser feito para colocar à vista mais partes do teatro não é tanto derrubar os edifícios, porque os edifícios, quer os pombalinos, quer pós-pombalinos, também fazem parte da história da cidade de Lisboa, e aquilo que se pretende fazer é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós fizemos dentro do próprio museu, que é manter o edificado, recuperá-lo, valorizá-lo e escavar subterraneamente. Quem chegava pelo rio
via esta enorme construção que marcava a paisagem da cidade. E, de facto, era um muro enormíssimo que segurava a fachada cénica. E um dado curioso em relação, não apenas ao Teatro Romano de Olicipo, mas em relação a todos os teatros, uma regra fundamental é que a fachada cénica e o muro que suportava essa fachada tinha que ter a mesma altura das bancadas do teatro. Portanto, este hemiciclo era completamente fechado, precisamente para existir uma boa acústica para as representações cénicas, mas o que era mais marcante para quem não estava dentro do teatro era ver esta grande fachada que dava para o rio. Não seria uma fachada branca, era uma fachada que também teria um tratamento decorativo muito cuidado, deveria ter pilares ou colunas, possivelmente capitéis, arquitraves, talvez estátuas, não temos muitos dados, mas sobretudo em termos comparativos podemos dizer que provavelmente seria ornamentado com estátuas. E cores? E cores, porque o Império Romano tinha muita cor. Nós hoje temos esta ideia de que as estátuas, os monumentos romanos e gregos seriam muito brancos, nada mais errado do que pensar isso. De facto, a cultura romana é uma cultura muito exuberante, quase diria de um novo riquismo. Queriam mostrar exuberância, ornamentação, riqueza, queriam mostrar e queriam ser vistos e, portanto, tanto os fatos que vestiam, como as casas onde habitavam, como os teatros aonde iam para verem e serem vistos, tudo isto desempenhava um papel fundamental com a ornamentação que era colocada nesses locais. Nada em Roma era simples e, portanto, temos também que imaginar que esta fachada cénica virada para o público tinha cenários de múltiplas cores, mecanismos complexos que faziam mudar os cenários, rochedos que eram construídos no próprio cenário, uma multiplicidade de artifícios a que se recorria para que as encenações cênicas fossem, de facto, muito apelativas.